O aroma do caldo verde da sua avó Aura ainda lhe dançava na memória. Um perfume quente e reconfortante nada tinha a ver com o ar frio e rarefeito que agora inspirava. David Álvares apertou a alça da mochila que trazia tiracolo, sentindo o tecido sintético roçar no seu casaco. Um casaco que escolhera com tanto cuidado, mas que agora lhe parecia inadequado, demasiado vulgar para o ambiente onde estava prestes a entrar. O Celeste. O nome brilhava em letras discretas e prateadas por cima de uma porta imponente de madeira escura, no coração do Chiado. Quantas vezes não passara por ali, a caminho do seu modesto trabalho na cozinha de um restaurante de bairro no Intendente, e não sonhara acordado com os sabores que se criavam para lá daquela entrada? Hoje não era um sonho. Hoje, David, um homem negro de 35 anos, com um corpo que a sociedade insistia em rotular de grande demais, ia sentar-se a uma daquelas mesas. Uma pequena vitória num concurso de gastronomia de bairro, um prémio monetário simbólico, mas suficiente para esta extravagância, era o pretexto. A verdadeira razão, no entanto, era mais profunda. Uma tentativa de provar a si mesmo que pertencia, que o seu amor pela comida, pela arte da culinária, lhe dava o direito de estar em qualquer mesa. Respirou fundo. O ar primaveril de Lisboa trazia consigo o cheiro distante do Tejo e o burburinho alegre dos turistas. Mas para David trazia também o peso dos olhares, das avaliações silenciosas que o acompanhavam desde que se lembrava. Lembrou-se da sua irmã, Clara, na noite anterior. Vai, mano, mostra-lhes. E se algum parvo te olhar de lado, lembra-te que o teu arroz de pato dá 10-0 a qualquer coisa que eles façam. Sorriu debilmente. Clara, sempre a sua rocha, empurrou a pesada porta. O interior do Celeste era um sussurro de elegância. Tons de cinza e branco, mármore polido, iluminação que parecia flutuar, criando nichos de intimidade em cada mesa. Uma recepcionista esguia, de cabelo loiro preso num coque impecável, levantou os olhos de um ecrã. O seu sorriso profissional vacilou por uma fração de segundo ao pousar em David. Foi quase imperceptível, mas David, perito em decifrar microexpressões, sentiu-o como uma picada. Boa noite. Tenho uma reserva em nome de David Álvares. A sua voz soou mais firme do que esperava. A recepcionista percorreu a lista no ecrã. Ah, sim, Sr. Álvares. Por aqui, por favor. O tom era frio, eficiente. Conduziu através do salão principal, passando por mesas onde casais e grupos conversavam em tons moderados, o tilintar de talheres e copos a criar uma melodia discreta. David sentiu os olhares, rápidos, inquisitivos. Pararam junto a uma pequena mesa encostada a uma parede de serviço, perto da entrada da cozinha, de onde emanava um ruído constante e um cheiro intenso a stress. A sua mesa, senhor. David olhou em volta. Havia outras mesas para dois, mais bem localizadas, visivelmente vagas. Não haveria outra mesa, talvez mais central? A recepcionista nem hesitou. Lamento, senhor, mas estamos completamente lotados esta noite. Esta é a única mesa disponível para a sua reserva. O sorriso não chegava aos olhos. David engoliu em seco. Compreendo. Sentou-se, o corpo grande a parecer preencher a totalidade da cadeira desconfortavelmente pequena. A recepcionista afastou-se e ele ficou ali, o burburinho da sala principal a parecer distante, abafado pelo constante vai-vém dos empregados que passavam apressados pela sua mesa. Sentiu um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Começara bem. Poucos minutos depois, uma figura imponente materializou-se ao lado da sua mesa. Era Sofia Lacerda, a gerente, que David reconhecera de artigos em revistas de lifestyle. Era exatamente como nas fotografias, esguia, angulosa, vestida num tailleur cinzento que parecia esculpido no seu corpo. O seu cabelo loiro platinado brilhava sob as luzes estrategicamente colocadas. Ela não sorriu. Boa noite, senhor Álvares, disse ela, a pausa antes do seu nome a sugerir um esforço de memória, ou talvez desinteresse. O seu olhar percorreu de cima a baixo, demorando-se uma fração de segundo a mais na sua barriga proeminente. Espero que a sua mesa seja do seu agrado. O tom era formal, mas por baixo da superfície David sentiu uma frieza cortante. Boa noite, respondeu David, tentando manter a voz neutra. Sim, está adequada. Sofia Lacerda fez um ligeiro aceno de cabeça, quase imperceptível. O nosso menu, disse ela, enquanto o empregado colocava à sua frente uma carta elegante de capa dura. Se precisar de alguma sugestão, o nosso sommelier terá todo o prazer em harmonizar os vinhos com as suas escolhas. O subtexto era claro. Duvido que saiba o que escolher ou que possa pagar por um bom vinho. David sentiu a familiar pontada de humilhação, mas forçou um sorriso. Obrigado.
Vou analisar. Ela afastou-se, a sua postura rígida a transmitir uma aura de autoridade e desdém. David abriu o menu. Os nomes dos pratos eram poemas, as descrições, obras de arte, preços a condizer. Ele já tinha estudado o menu online, já sabia o que queria pedir. O salmonete com a sorda de ovas, um prato que o chefe do Celeste era famoso por reinventar. Um empregado diferente aproximou-se, mais jovem, visivelmente nervoso. O senhor já decidiu? Sim, disse David. Gostaria de começar com o creme de santola e depois o salmonete com a sorda de ovas. O empregado engoliu em seco, os seus olhos a dardejarem por um instante na direção de onde Sofia Lacerda observava o salão. O salmonete, um momento, por favor. Desapareceu na direção da cozinha, regressando pouco depois com uma expressão ainda mais tensa. Lamento imenso, senhor, mas o chefe informa que o salmonete acabou de terminar. Não temos mais hoje. David franziu o sobrolho. Eram 8 da noite de um sábado. Um prato de assinatura a terminar tão cedo. A sério, que pena, era o que mais me apetecia. Posso sugerir o nosso robalo ao sal, é uma excelente opção. O empregado parecia estar a recitar um guião. David suspirou. Pode ser o robalo, então. Sentia um nó a formar-se no estômago. A comida, a sua paixão, a razão pela qual viera, parecia estar a tornar-se secundária a uma batalha não declarada. A espera pelo creme de santola foi longa, muito longa. Viu outras mesas que chegaram depois dele serem servidas com entradas, com sorrisos e explicações detalhadas dos pratos. O seu creme chegou finalmente, depositado na mesa quase sem uma palavra. Estava morno. David comeu em silêncio, o sabor delicado do marisco a ser ofuscado pela amargura que lhe subia à garganta. Na mesa ao lado, um casal de turistas ria enquanto o empregado lhes apresentava um prato flamejante com um grande aparato. Sofia Lacerda passou por eles, parando para trocar algumas palavras amáveis em inglês fluente. Nenhum olhar na direção de David. Ele era invisível, ou pior, uma mancha na perfeição estudada do Celeste. Lembrou-se de um dia, anos atrás, quando ainda era um adolescente a tentar encontrar o seu lugar no mundo. Entrara numa loja de roupa cara no Chiado, apenas para sonhar um pouco. Um segurança seguira-o discretamente, e o gerente, um homem de fato impecável e sorriso gélido, tinha-lhe perguntado se tinha perdido. A humilhação daquele dia voltou com força, apertando-lhe o peito. Por quê? Porque é que a sua aparência, o seu corpo, a cor da sua pele, pareciam sempre ser um convite ao julgamento, à exclusão. Na mesa vizinha à do casal de turistas, estava sentado um homem solitário, de meia-idade, vestido de forma discreta, mas elegante. Tinha um bloco de notas ao lado do prato e observava tudo com uma intensidade calma. David reconheceu-o vagamente de fotografias em suplementos de jornais. António Mendes, um dos mais respeitados críticos gastronómicos do país. Sofia Lacerda dedicava-lhe uma atenção especial, pairando perto da sua mesa, certificando-se de que tudo estava perfeito. O contraste com o tratamento dispensado a David era gritante. O robalo de David chegou, novamente com o mínimo de cerimônia. Estava bom, tecnicamente perfeito, mas David mal conseguia saboreá-lo. Cada garfada era engolida com um nó de ressentimento. Sentia os olhos de Sofia Lacerda sobre si de vez em quando, um olhar frio, avaliador, como se estivesse à espera que ele cometesse algum deslize que provasse que não pertencia ali. Decidiu pedir sobremesa, mais por teimosia do que por desejo. 1000 folhas de caramelo salgado. Desta vez foi a própria Sofia Lacerda quem se aproximou. O senhor deseja sobremesa? O tom era de falsa solicitude. Sim, 1000 folhas, por favor. Sofia Lacerda hesitou por um momento, um leve arquear de sobrancelha. Uma escolha indulgente. Tenha certeza. O sangue ferveu nas veias de David. Indulgente. O que é que ela queria dizer com aquilo? Que ele, por ser gordo, não devia dar-se ao luxo de uma sobremesa. Que era uma afronta à estética do seu restaurante. Tenho a certeza absoluta, respondeu David, a voz mais áspera do que pretendia. A menos que também tenha terminado. O sorriso de Sofia Lacerda tornou-se ainda mais fino, gélido. Vou verificar se ainda temos, senhor. Afastou-se, e David viu-a dizer algo em voz baixa ao empregado, que lançou um olhar nervoso na sua direção. A sobremesa demorou uma eternidade. Quando chegou, era uma porção visivelmente mais pequena do que as que vira serem servidas noutras mesas. A apresentação era desleixada, o caramelo a escorrer de forma pouco apelativa. David olhou para o prato. Sentiu uma raiva fria tomar conta de si, uma raiva que vinha de anos de pequenas e grandes humilhações. Olhou para Sofia Lacerda, que conversava animadamente com António Mendes, o crítico.
Viu o sorriso dela, a forma como gesticulava, a personificação da anfitriã perfeita para o cliente certo. Respirou fundo. Já não se tratava da comida. Já não se tratava sequer do Celeste. Tratava-se da sua dignidade. Levantou a mão discretamente para chamar o empregado. Quando este se aproximou, pediu a conta. Enquanto esperava, tirou da carteira o pequeno cartão do prémio do concurso de gastronomia do bairro. Era um cartão simples, impresso em cartolina barata, mas para ele significava o mundo. Colocou-o em cima da mesa, ao lado do prato da sobremesa entucada. Sofia Lacerda, ao passar, notou o cartão. Os seus olhos semicerraram-se por um instante. Apanhou com a ponta dos dedos como se pegasse em algo sujo. Leu-o rapidamente, um esgar quase imperceptível a formar-se nos seus lábios. Concurso de gastronomia do bairro Alto. A sua voz era um fio de seda envenenado. Que pitoresco. Deixou cair o cartão de volta na mesa, como se não tivesse valor algum. Imagino que os padrões sejam um pouco diferentes dos nossos aqui no Celeste. Era essa a gota de água. Aquele desprezo aberto, aquela humilhação calculada. David sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas uma estranha calma tomou conta dele. Levantou-se lentamente, o seu corpo grande a impor uma presença que não podia ser ignorada. O barulho no restaurante pareceu diminuir. Vários olhares curiosos viraram-se na sua direção. Antônio Mendes, o crítico, parou a meio de uma garfada, observando com atenção. Senhora Lacerda, começou David, a sua voz surpreendentemente firme e clara, sem qualquer vestígio de tremor. Vim ao seu restaurante esta noite com a intenção de celebrar a arte da gastronomia. Uma arte, como pode ver por este pitoresco cartão, também tento honrar à minha maneira. Sofia Lacerda cruzou os braços, uma sobrancelha arqueada. E onde quer chegar com isso, Sr. Alvares? Quero chegar ao ponto, continuou David, em que desde o momento em que entrei pela sua porta, fui tratado não como um cliente, mas como um erro de casting. A mesa que me foi atribuída, o serviço negligente, as suas insinuações sobre as minhas escolhas e, presumo, sobre a minha capacidade de as pagar ou apreciar devidamente. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia Lacerda empalideceu ligeiramente, mas o seu olhar permaneceu duro. Está a fazer acusações muito graves, senhor. O Celeste orgulha-se de tratar todos os seus clientes com o máximo profissionalismo. Profissionalismo? David riu, um riso curto e amargo. Profissionalismo é servir um creme de santola morno depois de uma espera de 30 minutos, enquanto mesas que chegaram depois são servidas primeiro. Profissionalismo é um prato de assinatura terminar às 8 da noite de um sábado apenas para um cliente específico. Profissionalismo é sugerir que um cliente não tem paladar para a sua comida ou servir-lhe uma sobremesa que é uma sombra do que serve aos outros. A sua voz, embora não alta, projectava-se com clareza no silêncio tenso. A senhora fala de padrões, disse David, o seu olhar a encontrar o dela sem vacilar. O único padrão que vi aqui esta noite foi o da discriminação. Um padrão que parece julgar o valor de uma pessoa pela sua aparência, pela cor da sua pele, pelo tamanho do seu corpo e não pelo seu apreço pela vossa arte. Uma arte que, diga-se de passagem, também sei avaliar. Apontou para a sobremesa intocada. Este 1000 folhas, por exemplo. A massa não está estaladiça como devia, o creme de caramelo está demasiado líquido. É um trabalho desleixado. E sei do que falo, Sra. Lacerda. A minha avó Aura fazia um 1000 folhas caseiro que daria lições a este. Sofia Lacerda estava agora lívida. Abriu a boca para responder, mas não saiu nenhum som. Antônio Mendes pousou os talheres com um ruído deliberado. Observava David com uma expressão indecifrável, mas havia um brilho de interesse nos seus olhos. David pegou na sua mochila. Não se preocupe com a conta da sobremesa. Considero-a uma amostra da vossa hospitalidade. Tirou da carteira o dinheiro para o creme e o robalo, mais uma gorjeta calculadamente pequena. Colocou as notas na mesa. Quanto ao resto, Sra. Lacerda, o Celeste pode ter estrelas e reconhecimento, mas esta noite, para mim, perdeu todo o brilho. Virou-se e caminhou em direção à saída, de cabeça erguida. O silêncio no restaurante era tão denso que se podia cortar a faca. Ao passar pela mesa de Antônio Mendes, os seus olhares cruzaram-se por um breve instante. David fez um ligeiro aceno de cabeça e saiu para a noite fresca de Lisboa. O ar da rua nunca lhe pareceu tão doce, tão libertador. As pernas tremiam-lhe ligeiramente, mas uma sensação de leveza invadia-o. Tinha falado. Tinha-se defendido. Podia não mudar o mundo. Podia não mudar Sofia Lacerda, mas tinha mudado algo dentro de si.
O peso de anos de silêncio e autorrecriminação parecia ter diminuído. Enquanto se afastava do Celeste, o telemóvel vibrou no bolso. Era Clara. Então, mano, como foi o repasto dos deuses? David sorriu. É uma longa história, mana, mas acho que pela primeira vez não me engasguei com o fel. Nos dias que se seguiram, David tentou voltar à sua rotina, mas a noite no Celeste permanecia viva na sua memória. Contou tudo a Clara, que o ouviu com uma mistura de raiva e orgulho. Fizeste muito bem, David. Aquela mulher precisava de ouvir umas verdades. Ele não tinha a certeza se as suas palavras teriam qualquer efeito para além daquele momento de confronto. Sofia Lacerda era poderosa, o Celeste um nome estabelecido. Provavelmente seria apenas mais uma história de um cliente insatisfeito, facilmente descartada. Então, na sexta-feira seguinte, Clara ligou-lhe, a voz excitada. David, tens de ver isto! Compra o Expresso, a crítica do António Mendes ao Celeste! Com o coração a bater descontroladamente, David correu para o quiosque mais próximo. Encontrou o suplemento de cultura e lá estava, uma página inteira dedicada ao Celeste. O título era uma obra-prima de subtileza mordaz. Celeste, brilho técnico, alma congelada. António Mendes começava por elogiar a mestria técnica de alguns pratos, a qualidade dos ingredientes, a sofisticação da carta de vinhos, e depois a reviravolta. No entanto, escrevia Mendes, um restaurante não é apenas a soma das suas partes culinárias. É uma experiência, um ato de hospitalidade. E é aqui que o Celeste, apesar do seu brilho aparente, falha redondamente, mergulhando numa escuridão de arrogância e preconceito que gela a alma mais do que qualquer sorvete artesanal. O crítico prosseguia, descrevendo a atmosfera gélida, a postura altiva da gerência e depois, com detalhes precisos, mas sem nunca nomear David, relatava o incidente que testemunhara. Vi um cliente, que claramente viera celebrar a comida, ser tratado com um desdém que raiava a crueldade. Desde a atribuição de uma mesa inferior, passando por um serviço que era a antítese da atenção, até insinuações sobre a sua capacidade de apreciar ou pagar pela experiência. E quando este cliente, com uma dignidade notável, ousou questionar o tratamento recebido, foi recebido com frieza e desprezo. Mendes não poupava palavras. Falava da aura tóxica de exclusão, da falta de humanidade básica que nenhum molho holandês consegue disfarçar. Concluía, a verdadeira arte da gastronomia reside na generosidade, na partilha, na capacidade de fazer com que cada pessoa se sinta bem-vinda e valorizada. O Celeste, na sua busca por uma perfeição estética e uma exclusividade vazia, esqueceu-se do ingrediente mais importante, o respeito. E por isso, apesar de todo o seu brilho técnico, não posso recomendá-lo. Há estrelas que é melhor deixar cair do firmamento. David terminou de ler com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de vindicação e gratidão. Alguém vira, alguém entendera, e alguém com poder para o fazer. Denunciara. A crítica de António Mendes caiu como uma bomba no meio gastronómico lisboeta. As redes sociais explodiram com comentários, partilhas e debates acesos. Outros clientes começaram a partilhar as suas próprias experiências negativas no Celeste, muitas delas ecoando o tratamento discriminatório. A reputação do restaurante, tão cuidadosamente construída por Sofia Lacerda, começou a ruir. As reservas foram canceladas em massa. Outros críticos, talvez encorajados pela coragem de Mendes, revisitaram o Celeste e publicaram opiniões igualmente desfavoráveis sobre o ambiente e o serviço. Sofia Lacerda tentou defender-se em entrevistas apressadas, alegando mal-entendidos e clientes excessivamente sensíveis. Mas as suas palavras soaram ocas e arrogantes, apenas piorando a situação. O brilho do Celeste estava de facto a desvanecer-se rapidamente. David acompanhava tudo à distância, com um misto de assombro e uma discreta satisfação. Não se regozijava com a desgraça alheia, mas sentia que se fizera justiça. Mais importante ainda, sentia-se validado. A sua voz, a voz de um homem negro e corpulento, tantas vezes silenciada ou ignorada, tinha de alguma forma despoletado uma avalanche. Uma semana depois do artigo, David recebeu um e-mail inesperado. O remetente era António Mendes. Caro David Alvares, começava a mensagem. Espero que esta mensagem o encontre bem. Não sei se recorda de mim, mas estive presente no Celeste na noite em que teve o infeliz incidente com a gerência. Fiquei profundamente impressionado com a sua dignidade e a clareza com que expressou a sua paixão pela gastronomia, mesmo num momento tão desagradável. O coração de David acelerou.
A sua observação sobre o mil folhas da sua avó Aura, continuava o e-mail, não me saiu da cabeça. Denota um conhecimento e um respeito pelas raízes da nossa cozinha que são cada vez mais raros. Fui informado do seu prémio no concurso de gastronomia do seu bairro. Os meus parabéns, aliás. Se me permite a ousadia, gostaria de convidá-lo para um café. Tenho uma ou duas ideias que talvez lhe interessem e, francamente, adoraria saber mais sobre esse mil folhas. David releu o e-mail várias vezes, incrédulo. Antônio Mendes, o crítico que ele tanto admirava, queria tomar café com ele. Queria saber do mil folhas da avó Aura. Mostrou o e-mail a Clara, que soltou um grito de alegria. Eu não te disse, mano. O teu talento ia falar mais alto. Tens de ir. David sentia uma mistura de excitação e pânico. E se desiludisse Mendes? E se não estivesse à altura? As velhas inseguranças vieram à tona. Mas desta vez havia algo diferente. Havia a lembrança da sua própria voz, firme e clara, no celeste. Havia a validação da crítica de Mendes. Havia uma pequena chama de esperança e autoconfiança que começava a arder com mais força. Respondeu ao e-mail, aceitando o convite. Encontraram-se num café tradicional na Baixa, um sítio simples, barulhento e cheio de vida, o oposto do celeste. Antônio Mendes era pessoalmente ainda mais afável e menos intimidante do que a sua reputação de crítico implacável faria supor. Conversaram durante mais de uma hora. David, inicialmente nervoso, foi-se soltando à medida que falava da sua paixão pela cozinha, das receitas da avó, dos seus sonhos de um dia ter um pequeno restaurante onde a comida fosse honesta e o ambiente acolhedor para todos, sem exceção. Mendes ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, demonstrando um interesse genuíno. David, disse Mendes por fim, pousando a chávena de café. A sua paixão é contagiante, e a sua coragem naquela noite no Celeste foi notável. O mundo da gastronomia precisa de mais vozes como a sua, mais pessoas que cozinhem com o coração e que valorizem a autenticidade e o respeito. Fez uma pausa e depois sorriu. Tenho uma coluna semanal num jornal online sobre novos talentos e tradições culinárias esquecidas. Gostaria de escrever sobre si, sobre a sua história, a sua inspiração e, talvez, partilhar a receita desse famoso mil folhas da avó Aura com os nossos leitores. David ficou sem palavras. Seria uma oportunidade incrível, uma visibilidade que nunca sonhara ter. E mais, continuou Mendes, conheço alguns chefes, donos de restaurantes mais pequenos, mas com uma filosofia muito diferente da do Celeste. Lugares que valorizam o talento genuíno e a diversidade nas suas cozinhas. Se estiver interessado, posso fazer algumas apresentações. Não prometo nada, mas quem sabe que portas se podem abrir. As lágrimas voltaram aos olhos de David, mas desta vez eram de pura alegria e gratidão. Senhor Mendes, eu não sei o que dizer. Seria uma honra. Antônio, por favor, corrigiu o crítico com um sorriso caloroso. E a honra será minha, David. Acredito sinceramente que tem algo de especial para oferecer. Saíram do café e despediram-se com um aperto de mão firme. Enquanto David caminhava pelas ruas de Lisboa, sentia-se diferente. Mais leve, sim, mas também mais forte. O incidente no Celeste fora doloroso, uma humilhação que não esqueceria facilmente. Mas, paradoxalmente, fora também o catalisador de algo novo, de uma mudança que ele nunca previra. A coluna de Antônio Mendes sobre David e o Mil Folhas da avó Aura foi um sucesso. Recebeu dezenas de mensagens de apoio, de pessoas que se identificavam com a sua história ou que simplesmente queriam experimentar a receita. As apresentações que Mendes lhe fez resultaram num estágio numa pequena e inovadora tasca moderna no Cais do Sodré, cujo chefe partilhava a sua filosofia de comida com alma e respeito pelas origens. O trabalho era duro, as horas longas, mas David nunca se sentira tão realizado. Naquela cozinha, o seu tamanho, a cor da sua pele não importavam. O que importava era a sua paixão, a sua dedicação, o sabor dos seus pratos. Começou a ganhar confiança, a experimentar, a deixar a sua criatividade fluir. Claro que o preconceito não desaparecera do mundo por magia. Ainda havia olhares, comentários ocasionais, portas que se fechavam. Mas agora, David tinha ferramentas para lidar com isso. Tinha a sua voz, que aprendera a usar. Tinha o apoio de pessoas como Clara e Antônio Mendes. E tinha, acima de tudo, uma crescente fé em si mesmo e no seu valor. Um ano depois, David estava a finalizar os preparativos para abrir o seu próprio espaço. Um pequeno restaurante de bairro, ali mesmo no Intendente, não muito longe de onde crescera. Chamou-lhe Aura Álvares, em homenagem à sua avó e ao seu novo começo.
Seria um lugar simples, acolhedor, onde a comida seria feita com amor e todos seriam bem-vindos. As paredes seriam decoradas não com arte moderna fria, mas com fotografias da sua família, dos seus amigos, dos pratos que contavam a sua história. Na noite da inauguração, Clara estava ao seu lado, radiante de orgulho. António Mendes também marcou presença, juntamente com muitos dos leitores que tinham sido tocados pela sua história. O pequeno restaurante estava cheio, o barulho alegre das conversas e o aroma delicioso da comida a pairar no ar. David de avental circulava entre as mesas, cumprimentando os convidados, o seu rosto corpulento e negro iluminado por um sorriso genuíno. Já não havia o cansaço ou a apreensão de outrora nos seus olhos. Havia alegria, confiança e uma profunda gratidão. Lembrou-se da noite no Celeste. O contraste não podia ser maior. Ali no Aura em Álvares não havia pretensão, não havia julgamento. Havia apenas o calor da partilha, a celebração da comida como um elo de ligação entre as pessoas. Mais tarde, já com o restaurante mais calmo, António Mendes aproximou-se de David na pequena cozinha aberta. Então, chefe Álvares, disse o crítico com um brilho nos olhos, como se sente? David limpou as mãos ao avental. Cansado, mas feliz, António, muito feliz. Olhou em volta para o seu pequeno sonho tornado realidade. Ainda há um longo caminho pela frente, eu sei. O preconceito não desaparece de um dia para o outro. Não desaparece, concordou Mendes. Mas cada voz que se levanta, cada porta que se abre, cada prato servido com dignidade e amor, como os seus, faz a diferença. A senhora Lacerda, por exemplo, soube que o Celeste acabou por fechar portas há uns meses. Parece que a alma congelada não aqueceu muitos clientes. David anuiu pensativo. Não sentia prazer na queda do Celeste, apenas uma certa melancolia por aquilo que poderia ter sido, se o respeito tivesse prevalecido sobre a arrogância. O importante, David, continuou Mendes, é que você encontrou o seu lugar, o seu brilho, e está a ajudar outros a encontrarem o deles ao criar este espaço. David sorriu. Era verdade. No Aura em Álvares ele não estava apenas a servir comida. Estava a servir esperança, a servir aceitação. Estava a provar um prato de cada vez que o valor de uma pessoa não se mede pela sua aparência, mas pela riqueza do seu coração e pelo sabor da sua alma. A noite terminou tarde. Depois de o último cliente sair, David sentou-se a uma das mesas, exausto, mas profundamente satisfeito. Olhou para a fotografia da sua avó Aura, pendurada na parede. Parecia sorrir-lhe. Lembrou-se das palavras dela. A comida feita com amor alimenta a alma, meu neto. E naquela noite, no seu pequeno restaurante no coração de Lisboa, David Álvares sentiu que a sua alma e as almas de muitos outros estavam a ser verdadeiramente alimentadas. O caminho seria longo, as batalhas contra o preconceito continuariam, mas ele já não estava sozinho, e a sua cozinha seria sempre um refúgio de sabor e dignidade. Aquele era apenas o começo da sua mais deliciosa receita. A de uma vida vivida com coragem, autenticidade e, acima de tudo, muito amor. E esse, sabia ele, era um prato que o mundo inteiro merecia provar.